Está começando mais um episódio desse podcast Profundadinho Pires. É mais uma segunda-feira nesse podcast. Segunda-feira, 27 de setembro de 2021. No momento em que eu estou gravando, está 28 graus. 28 graus Celsius. Se fosse em Fahrenheit, deixa eu ver. Em Fahrenheit. Fahrenheit. O grau aqui tá 82 graus Fahrenheit. Só faz inverter os dois números de 28 para 82. Enfim, 28 graus Celsius, tá calor, tô suando a beça. E semana passada não teve podcast quarta-feira, na quarta-feira. Quem tá acompanhando sabe que os episódios desse podcast teoricamente deveria ser publicado toda segunda-feira e toda quarta-feira. Só que às vezes acontece alguma coisa que faz que eu não grave. Segunda passada eu gravei o episódio que eu falei que eu voltei a jogar basquete, né? E na quarta-feira eu não gravei podcast porque eu tava na bad, tava na depressivo, ansioso. Quem me conhece sabe que eu tenho crise de ansiedade, então eu tava com umas crises de ansiedade que é no peito, que é tipo, são três dores que se confundem. A dor no peito pode ser a crise de ansiedade, o ataque de pânico, ou gases, que não era o meu caso, ou o infarto, que também não era o meu caso. Então eu estava ruim, meio down, e não consegui gravar o episódio de quarta-feira. Então, semana passada eu fiquei devendo o episódio de quarta, mas essa semana eu vou tentar gravar os 2 episódios semanais, segunda e quarta. Enfim, aí segunda, o episódio que eu gravei, que publiquei segunda, eu falei, uma das coisas que eu falei várias coisas, que eu agora não me lembro, mas o que eu lembro é que eu falei que eu tinha voltado a jogar basquete. Pois bem, essa semana agora, a semana atual, peraí, se esse episódio sai na segunda-feira, então o sábado e o domingo já é semana passada, quando você estiver ouvindo esse episódio na segunda-feira, dia 27. Enfim, aí voltando, sábado e domingo, sábado 25 e domingo 26, que para vocês é ontem, eu joguei duas vezes, né? Sábado e domingo, então eu joguei mais 2 vezes basquete. No sábado eu joguei e fiquei que nem um idoso com dor nas costas e andando meio curvado com a dor. Aí, quando foi no domingo, já me senti melhor. O que eu fiz? Fui jogar basquete de novo.
E minha esposa disse para eu não ir. Ela falou: não é melhor você ir só pra semana, não, porque você tava com dor nas costas, andando curvado, que nem um idoso, e você tá teoricamente recuperado agora, mas era melhor você jogar só pra semana. Eu, nada, já tô bem, já me recuperei do, do basquete e já posso jogar de novo. Jogar 2 dias seguidos. Eu fui porque eu estava confiante. No sábado eu fiz 6 cestas. É pouco, eu sei. Mas em relação a da semana passada, que eu retomei ao esporte, como fazia 18 meses que eu não jogava, eu não consegui fazer nenhuma cesta durante o jogo. Então, essa semana, como eu consegui fazer 6 cestas, eu queria jogar no domingo de novo, mesmo quebrado. E fui jogar. Fui jogar. Até joguei algumas partidas. O meu time ia vencendo e tirando um time e entrando outro. E o time da gente vencendo. Aí quando eu cansei, foi que o time da gente perdeu e a gente saiu. Mas eu tava pelo menos jogando taticamente e defensivamente, eu tava jogando muito bem. Aí, quando foi já o último jogo, última partida aqui, eu pensei, não, vou jogar essa, quando terminar eu vou pra casa. Já tá na hora mesmo, eu não tava sentindo nenhuma dor, nada. Só que teve uma jogada, deixa eu descrever qual foi a jogada. O cara da minha equipe arremessou de 3, da linha de 3, arremessou, aí deu aro, aí deu rebote. Então eu saltei para pegar o rebote. Durante o salto para pegar o rebote, alguém do outro time me esbarrou em mim assim no ar, que eu caí no chão, caí no chão de mau jeito e caí por cima do meu braço direito. O peso foi todinho na minha mão direita. Foi uma dor e na hora do impacto, mas eu relei até um pouco o joelho direito, mas o impacto não foi no joelho, não, foi só na minha mão direita. Reflexo, né? Você vai caindo, você coloca a mão para proteger o rosto, para você não cair de cara no chão. Aí eu me levantei, vi que meu braço estava dolorido, saí da partida, deixei outro cara entrar na, na minha, no time aí, no meu lugar. Fiquei sentado, assistindo o resto da partida e tipo a dor tava passando, mas por precaução eu não joguei mais e depois de, sei lá, 20 minutos sentado assistindo as últimas partidas, eu vim embora para casa. Até aí, tudo bem. Tu me sentei um pouco, assisti um pouco a TV aqui, em casa. Depois fui tomar um banho. E aí começou um incômodo na minha mão.
um incômodo doendo. Aí eu pedi para minha esposa colocar gelo num, num rolado, num pano de prato, fazer a compressa para colocar na minha mão. Aí eu vendo agora o que aconteceu, eu acho que não funcionou muito bem não. Eu ter colocado compressa de gelo na minha mão. Em vez de amenizar minha dor da mão, quando eu passei, eu acho meia hora, 40 minutos, acho que foi meia hora. Em vez de amenizar a dor fez aumentar na mão. E então tá uma dor meio que insuportável. Eu não consigo fazer nada com a mão direita. Eu não consigo pegar meu celular com a mão direita. Eu não consigo pegar o mouse e dar um simples clique com a minha mão direita, que tá doendo horrores. E eu acho que eu tô gritando muito próximo do microfone. E eu não importa, não importa. Quer saber? Não. Sabe aquele negócio do meio do mouse que você rola? Ó, faz até o barulho aqui. Eu tô rodando com a esquerda, com a mão esquerda. Ó. Tá vendo? Quando você rola, tá um barulho. Eu tô botando no microfone, que é para irritar quem tá ouvindo. Então você rola esse negócio aqui do mouse. Ai, minha mão tá doendo. Se eu rolar com a mão direita, é insuportável. E eu tenho que deixar meu braço, minha mão embaixo aqui, descansando em cima da minha perna. Estou sentado aqui, nesse momento que eu estou gravando. Se eu levantar minha mão, na altura da mesa, onde está o meu notebook, celular, mouse, a mão começa a doer. Tá entendendo? Eu vou fazer aqui algum movimento, ó, vou levantar minha mão, colocar na altura da mesa, pegar no mouse e rolar esse rolamentozinho do mouse. Ai, minha mão. Droga! Ai, que merda. Ai. Então, eu virei basicamente canhoto. Eu tô canhoto. Eu tenho que fazer as coisas com a mão esquerda, que é difícil. Eu faço muitas coisas. Eu sou destro. A maioria das pessoas é destra. A gente manuseia as coisas com a mão direita e tem coisa que a gente tem que manusear com duas mãos. Ou seja, você manuseia com a mão direita e a mão esquerda fica de suporte para não cair das tuas mãos, dependendo do que você está fazendo. Né? Pegar um controle é só com uma mão, lógico. Você segurar um notebook aberto, assim, com a tela aberta, ligada aqui, da sala para o quarto, você tem que usar as duas mãos. Você só consegue pegar um notebook com uma mão se ele estiver fechado. A tampa. E você bota aqui embaixo do braço, você consegue levar o notebook. Para abrir a tampa do notebook, só levantar aqui, minha mão doeu muito, porque eu não tenho esses notebook topo de linha, que com uma mão você abre o notebook. Não, o notebook que eu tenho é esses notebook barato entre aspas, mas barato
No que eu quero dizer é os notebooks de entrada, que não é barato. Mas em relação aos topos de linha, os de entrada é barato. Enfim, esses notebooks de entrada, o material é um plástico meio que emborrachado, mas é um plástico. Então ele não abre facilmente, ainda mais que ele está novo ainda, deve estar duro ainda. É, eu não consigo abrir só com uma mão. Então, mesmo com a mão direita inutilizada, né, que dói, eu tenho que apoiar com a esquerda assim embaixo, doendo muito minha mão, e puxar com a esquerda. Se bem que eu acho que com a mão direita eu consigo abrir a tampa só com uma mão. Mas com a esquerda eu não consigo abrir o notebook só com a mão. Tem que ter o apoio da direita. Ou seja, eu não consigo abrir direito a porta do quarto. Eu só consigo abrir a porta do quarto com a mão direita. Com a esquerda eu consigo depois de 10 tentativas. Então tá ruim. E eu me arrependi de fazer a compressa de gelo. Depois que eu botei gelo, parece que a mão doeu mais. Ai. Ah! Merda. De... Ah! Eu fiz tanto esforço para trazer, porque eu gravo no meio da sala aqui de casa. Então essas minhas coisas ficam no quarto. Então eu venho trazendo o notebook, meu microfone, o pedestal, o mouse, celular, um por um, porque eu tenho que usar apenas uma mão, né? Então eu fiz tanto esforço indo e voltando, segurando as coisas só com a mão esquerda, que eu fiquei muito suado. Eu tô aqui gravando esse podcast ridículo, todo suado. Tá calor, tá 28 graus. 28 graus não é frio, é calor. É frio se você tiver, sei lá, deitado numa rede, na varanda, na área aqui, ao ar livre, vindo o vento na tua cara. Aí dá uma sensação de frio, mas você tá se movimentando, falando sozinho, gravando um podcast no meio da sala, fazendo esforço, você sua e aí você fica com calor, com 28 graus. E passou uma moto que vocês não vão ouvir, eu acho, pode ser que sim, pode ser que não, mas isso tirou minha atenção. Qualquer coisa tira minha atenção desse podcast. Agora eu olhei para o lado, eu vi o gato dormindo na cadeira, eu já me distraí aqui. Eu já esqueci o que é que eu tô falando, do que eu tô reclamando, para falar que eu olhei pro gato aqui. E eu ouvi barulho no telhado. Eu acho que passou algum gato. Tomara que seja algum gato em cima do telhado aqui de casa. Eu tô olhando que os dois gatos aqui tá dormindo, então não é os gatos de casa que tá em cima de casa, não. Tomara que seja algum gato da vizinha. Porque se não for o gato, aí eu já fico preocupado. Mas enfim, aí já é a minha ansiedade pensando em várias coisas que não seja gato.
Mas é um gato, porque é, esse barulhinho é tipo de gato. Eu não sei. Enfim, eu tô aqui no meio da sala de casa. E tá doendo muito. Sério. Eu tô gravando hoje só pra não ficar mais um dia sem postar episódio. Eu não sei nem como é que eu vou editar esse negócio aqui. Porque eu dou um tratamento no áudio para ficar um pouco melhor para você ouvir aí no seu smartphone, nos fones de ouvido, no, no, ai, a dor no pulso aqui, deu uma pontada aqui que me tirou o raciocínio que eu tô falando. É sério, tá difícil de raciocinar. Eu já não tenho raciocínio lógico. Eu começo a falar no meio do caminho, eu vou improvisando. Eu nunca sei o que eu vou terminar de falar no final da frase. Eu sei que eu tenho uma ideia, começo a falar. No meio da frase, eu já começo a improvisar. E quando eu termino a frase, aí é que eu vou saber o que é que eu falei. Tá entendendo? Então, essa dor na minha mão, no pulso, ela tá alterando o meu improviso na minha fala aqui, no meu monólogo. Eu já raciocino lento, eu já não sei improvisar direito, ainda tem uma dor fina que diz, um incômodo no pulso, parece que ai, porque ai, esse podcast vai estar horrível. Acho que o título do podcast pode ser Ai, porque metade do que eu tô falando é Ai. É porque eu mexo, eu falo mexendo, gesticulando. Como é que eu vou gesticular só com a mão esquerda? Aí meu cérebro fica confuso. Meu cérebro manda um sinal para minhas cordas vocais reproduzir o som que o cérebro pensou e o som que sai pela boca, formando palavras que vocês estão ouvindo. Só que esse som, essas palavras, ela sai meio que quebrado, meio torto, porque o meu cérebro, para produzir esse som, essas palavras com a boca, ele necessita das duas mãos gesticulando, que não faz sentido algum. Quer dizer que se alguém amarrasse minhas mãos para trás e eu não conseguisse gesticular, eu ia ficar mudo, porque preciso das mãos para falar. Se eu preciso, aí eu estou pensando, se eu preciso das mãos para me falar, porque até hoje eu não aprendi Libras, porque eu paguei Libras duas vezes. Eu paguei Libras quando quando eu estudei História na faculdade, eu abandonei o curso de História no sexto período, e paguei Libras mais uma vez quando eu fiz o curso de Letras. Esse aí eu terminei. O curso de Letras Português. Eu tentei reaproveitar Libras. Eu não queria pagar Libras pela segunda vez, porque na primeira vez eu só aprendi a dizer oi, boa noite, bom dia e licença para entrar na sala. Eu acho que é só isso. Estudar
Também o movimento de estudar não tem como esquecer como é que diz estudar em Libras. É um gesto que não. Você viu alguém fazendo e te ensinando, dizendo que aquele movimento é estudar, você não esquece mais nunca. E é um movimento que eu não consigo fazer. Eu não consigo dizer estudar em Libras nesse exato momento, porque eu preciso usar as duas mãos. E a mão direita está inutilizada. Quem nunca estudou Libras e não sabe do que eu estou falando, pesquisa aí como faz o movimento em Libras, como é que fala estudar em Libras. Você coloca aí no Google, no YouTube, sei lá, qualquer coisa aí, e você vai ver como é que se fala estudar em Libras. Ai, minha mão. Tomara, ai, tomara que amanhã, tomara que amanhã eu amanheça com esse pulso, essa mão melhor do que está agora. E eu acho que eu vou gravar um episódio curto. Acho que eu vou gravar só meia hora, porque eu não tô aguentando a dor na minha mão. Vou gravar meia hora só para não ficar sem postar. Eu já vou deixar avisado para vocês, se eu não melhorar até quarta-feira, eu não vou gravar o episódio de quarta dessa semana. Se por acaso do nada aparecer um episódio quarta-feira, é porque eu estou melhor da minha mão. Se eu não melhorar dessa mão, meu Deus. Ah, ai, se eu não melhorar da minha mão, quarta-feira desta semana, eu não irei gravar. Deixa eu ver qual é a data. Quarta-feira é 29 de setembro, ou seja, 29 de setembro eu só irei publicar um episódio novo se eu tiver melhorado desse meu pulso barra mão que dói todos os tendões, dói o pulso, dói o polegar, o mindinho, os tendões em si. Eu caí de mau jeito. Fazia muito tempo que eu não me machucava jogando basquete. A última vez que eu me machuquei jogando basquete, eu não lembro muito, acho que faz uns 5 anos ou mais. Eu me machuquei também na mão direita. Sabe, para quem conhece a bola do basquete, ela é um pouco dura. É um emborrachado meio duro. É mais rígido, é grande. E geralmente o cara dá o passe pro outro, dá o passe forte. Aí a bola bateu no meu dedo, do meu dedo do meio. A bola bateu direto no dedo e fez um estralo para trás, treco. E meu dedo ficou inchado. Até hoje eu tenho o dedo do meio da mão direita torto, por causa que eu machuquei jogando basquete. Então eu acho que faz 5, 6 anos, eu não lembro muito bem qual foi o ano, que eu não machucava jogando basquete. Se bem que eu passei 18 meses sem jogar, então eu poderia ter se machucado bem antes. E eu tô voltando à forma física. Hoje eu não cansei,
Já na semana passada, primeiro jogo, em menos de 5 minutos eu tava morrendo cansado. E hoje eu já não cansei. Não cansei correndo. Mas se não fosse eu ter me machucado, minha mão, hoje eu já estaria mais inteiro. Ai, ai, hum, eu encostei a mão aqui na mesa, doeu. É, interessante é que eu tenho uma crise de ansiedade, sou muito deprimido e o psiquiatra sempre, além de receitar medicamento para me tomar, eu sempre recomendava eu praticar esporte. Então, ou praticar esporte ou ir para academia. Eu falei acho que em algum episódio aí que eu não me vejo na academia, pelo menos no meu eu atual. Eu não me vejo na academia. Eu não posso dizer nunca, porque eu digo, posso dizer nunca e depois tá precisando ir para academia. Então, tenho que praticar esporte. Aí a conclusão que eu tive agora, enquanto eu estou falando, é o seguinte: ou eu pratico esporte e tenho dores no meu corpo, ou eu não pratico esporte e tenho dores na minha alma. Aí, o que dói mais? A dor na alma ou a dor no corpo? Eu acho que a dor no corpo dói mais, porque às vezes a dor na alma você chora e depois passa aquela dor. E a dor no corpo você chora, ai meu Deus, e ela continua lá doendo. E eu tô sem remédio para dor. Amanhã, amanhã eu tenho que comprar. Tenho que ir na farmácia comprar remédio para dor. Ai, meu Deus. Hoje eu não vou ler nenhuma notícia. Eu vou acabar esse episódio doloroso para mim. Ai, ai, meu Deus. Eu vou encerrar porque eu já tô dizendo muito ai, porque tá doendo muito. E eu não posso encostar a mão no, no, na mesa aqui, apoiar meu braço na mesa, porque dói. Eu quero saber como é que eu vou dormir com essa dor. Eu já tenho dificuldade para dormir por causa da insônia, da ansiedade. Então, insônia, ansiedade, mais dor na mão, no pulso. Uma ótima combinação para não dormir. E, e é isso. Eu vou, antes de eu encerrar, eu não sei como é que eu vou editar isso. Eu acho que eu vou botar isso bruto. Não vai ter vinheta, não vai ter nada. Quer dizer, vinheta não tem. Vinheta que eu digo é aquela abertura que eu fazia. Isso aí já não tem. Mas dentro do meu podcast eu coloco algumas trilhas para não ficar eu falando e ficar insuportável para você ouvir, não ter nenhum descanso, porque aqueles intervalos com música das trilhas para dar um descanso da minha voz. Então é arriscado você não ouvir o episódio inteiro. Mas para você que chegou até aqui, eu não sei se eu só vou, eu acho, no máximo, se eu suportar um pouco a dor na mão, no máximo eu vou dar só uma equalizada na voz. Aí se eu conseguir, mas eu não vou conseguir editar.
Não vou conseguir editar. Eu vou só equalizar esse áudio e publicar sem nada de trilha, porque tá doendo muito. É sério. Se eu for editar com a mão esquerda, eu vou perder tempo. E esse episódio não vai sair na segunda-feira. Vai sair na terça. Então, vai ser assim, cru, sem trilha, sem nada. E para quem ficou até aqui, eu convido a você a compartilhar esse podcast aonde você está ouvindo, seja lá Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast ou YouTube. Você compartilhe. Se bem que se você estiver ouvindo no YouTube, você não vai ouvir essa parte, porque eu não vou colocar o episódio inteiro. E eu vou ficando por aqui. Obrigado por você ter ficado até esse momento. E valeu. Tchau.